Ministro Ricardo Lewandowski, se a polícia prende mal, você é o responsável. No dia 19 de março, ele disse que a polícia prende mal e o judiciário é obrigado a soltar. Bom, se você é o chefe da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Penal Federal e eles prendem mal, você deve ser diretamente responsabilizado por isso, certo? Mas vamos considerar que Lewandowski se referiu às polícias estaduais, civil e militar. Vamos ver exemplos recentes para contradizer o ministro. Em Pirapora, Minas Gerais, 2 homens foram presos no dia 24 de fevereiro. Um deles já tinha 14 passagens por furto, além de passagens por roubo e tráfico de drogas. O outro tinha extensa ficha criminal, com crimes como homicídio, tortura, furto, receptação e violência doméstica. No dia 12 de março, Maurício Bandeira Lage foi preso em flagrante por roubo. Segundo as investigações, ele estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, o que não o impedia de cometer uma série de assaltos na cidade do Rio de Janeiro. Informações da polícia relatam que ele é o responsável por dezenas de crimes. Em 18 de março último, na cidade de Vitória, Espírito Santo, um indivíduo foi novamente preso. Ele tinha 11 passagens pela polícia por furto de cabos de energia elétrica. Só em fevereiro deste ano, foi preso 2 vezes por esse crime. Também em 18 de março, autor de pelo menos 60 furtos, foi preso na cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais. Bom, agora vamos falar sobre alguns criminosos que foram soltos pela justiça, mesmo sendo altamente periculosos. André do Rep, um dos chefes do PCC, foi solto pelo então ministro Marco Aurélio do STF, no final de 2020. A soltura ocorreu em virtude de uma interpretação bastante particular a respeito do prazo da prisão preventiva. Até hoje, o André do Rep não foi localizado. Na época, ele era considerado como um dos maiores traficantes de drogas no país. Sua captura custou aos cofres públicos cerca de R$1 milhão. Agora, vamos entender como o judiciário solta criminosos no atacado, por meio das interpretações que dão a leis claríssimas. A Lei dos Crimes Hediondos foi promulgada em 1990, após intensa pressão da sociedade na época. No início, a lei previa que o regime de cumprimento da pena para os criminosos que cometessem tais crimes deveria ser integralmente fechado, ou seja, não haveria progressão de regime, defendendo o réu permanecer dentro de penitenciárias durante toda a pena. O STF entendeu que isso era inconstitucional. O judiciário soltou o atacado. Depois dessa decisão do STF, houve a aprovação de uma lei que previa que o regime de cumprimento da pena seria inicialmente fechado, para tentar fazer com que os presos cumprissem, ao menos no início da pena, o regime fechado. O STF entendeu que isso era inconstitucional, novamente. O judiciário aí soltou no atacado novamente. Na mesma lei dos crimes hediondos, havia a previsão de que se o criminoso fosse preso em flagrante, ele deveria ficar preso durante o processo. O STF entendeu que isso era inconstitucional. O judiciário soltou no atacado. Desde a promulgação da Constituição de 1988 até 2009, prevalecia o entendimento no STF de que não era necessário o trânsito em julgado da decisão condenatória para que o réu iniciasse o cumprimento da pena. De 2009 a 2015, o entendimento foi outro, voltando a ser permitida a prisão antes do esgotamento dos recursos em 2016. Em 2019, no entanto, no caso Lula, o STF decidiu que deveria haver o trânsito em julgado da condenação para o início de cumprimento da pena. Mais uma vez, o STF soltou no atacado. O NIST não ignora a necessidade de se aprimorar a atuação policial para reduzir o número de ilegalidades nas prisões, que podem levar a nulidades processuais. Mas uma coisa não anula a outra, evidente. O judiciário é extremamente leniente no tratamento de presos, concedendo liberdade provisória em casos que a prisão preventiva seria a única medida possível. E o ministro Lewandowski está atuando como um sindicalista do Poder Judiciário, do qual fez parte durante grande parte de sua carreira. E talvez por isso, defenda o Poder Judiciário com argumentos tão pífios. A crítica não demonstra apenas falta de conhecimento da realidade do país, mas também incompetência para estar à frente de um órgão de cúpula da segurança pública.